Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco sobre a palavra de Deus, estudar e meditar um pouco sobre o que Ele vai nos ensinar. Vamos nessa, né? A palavra de Deus a gente sabe que é algo maravilhoso, é algo magnífico e nós devemos meditar nessa palavra todos os dias nas nossas vidas. Nós devemos buscar ao Senhor Deus todos os dias das nossas vidas, todos os dias sem nenhuma exceção. Tudo bem? Então, vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa é uma passagem muito interessante, para variar. Toda a Bíblia é muito interessante. E ela nos diz que esse corpo que nós habitamos não pertence a nós. Não existe aquela coisa de meu corpo, minhas regras. Não. Porque esse corpo aí, teu, não pertence a você. Se você é um crente em Cristo Jesus, você sabe que esse corpo que você está usando não é teu, e sim do próprio Deus, comprado através do sangue de Jesus. Portanto, Paulo nos ensina que nós devemos usar esse corpo para a honra e glória de Deus, seja no falar, seja no pensar, seja no agir, seja em tudo. Nós devemos glorificar a Deus com esse nosso corpo. Nós não devemos fazer coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E nesse escopo eu vou entrar aqui num assunto muito complicado, um assunto muito delicado. Eu vou entrar um pouquinho dentro do aborto e dentro da pena de morte. Nós sabemos que o aborto, em alguns países, ele é legalizado, e o aborto, se for em caso de estupro, ele pode ser até permitido pela lei. Mas o que a lei de Deus diz a respeito do aborto? Bom, tendo em vista que nós lemos aqui que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo pertence a Deus, nós não temos o direito de tirar a vida nem do nosso corpo, nem da vida de um corpo de outra pessoa. E o aborto nada mais é do que o assassinato de um feto, o assassinato de algo, de alguém que ainda não nasceu, mas que já existe. Porque a partir do momento que se cria ali o coração, que é o primeiro órgão que se forma, e ele começa a pulsar, esse feto, nós sabemos que ele já tem direitos na legislação brasileira. Ele já tem direitos e terá obrigações quando vier a nascer. Então, se esse feto que está no seu corpo, ele tem direitos, ele é uma outra pessoa. E se você matá-lo, você está cometendo assassinato pela Bíblia. Eu sei que é um tema muito controvertido, é um tema que muitos abominam falar, mas a lume do que diz a Bíblia é sim um assassinato. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer que isso é certo ou que isso é errado, mas diante de Deus eu vejo que isso é errado. Por mais grotesca que seja a situação, por mais abominável que a pessoa que engravidou tenha passado por uma situação abominável, como o estupro de um menor ou algo semelhante. Mas, lembre-se, o feto não tem culpa de nada disso. Ele é um ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. E quem sabe será alguém muito grande para o mundo e alguém muito grande principalmente para Deus. Então sim, é um assassinato. Eu não comungo com isso. A Bíblia não comunga com isso. Eu sei que hoje em dia
está cada vez mais esquecido os valores familiares e principalmente os valores que nós temos na Bíblia. E se nós formos levar o aborto pelas Escrituras, sim, é um assassinato. Da mesma maneira, a pena de morte. Eu sei que muitas vezes uma pessoa, pelo crime cometido, ela merece morrer. Eu sei que nós temos essa concepção, mas somente quem pode tirar a vida de alguém é Deus, porque foi Deus que a formou. Você e eu, nós não temos o poder de formar uma vida. Somente Deus tem, porque Ele é Deus e nós não somos Deus. Portanto, da mesma maneira que o aborto, a pena de morte, por mais significativa que ela seja, por mais amparada pela situação fática e de direito que ela seja, ela sim é um assassinato, da mesma maneira do que o aborto. Lembrem-se, esse corpo não é nosso, esse corpo pertence a Deus. Nós estamos usando esse corpo emprestado. E qual foi o preço de esse corpo não ser mais da gente? O preço foi a morte do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que esse corpo não me pertence, porque senão eu iria junto com ele direto para o inferno. Porque se depender das minhas boas obras e da minha conduta aqui na terra, eu já teria fracassado há muito tempo. Porque como vocês, eu sou também um pecador, um exímio pecador diante de Deus. Só Jesus Cristo foi santo, só Jesus Cristo foi puro, só Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Não vamos cometer um assassinato, seja da maneira que ele for. Não vamos também maldizer ao nosso próximo, porque isso já seria, de certa forma, um assassinato, conforme está escrito nas Escrituras. Que Jesus disse que aquele que maldizer o seu irmão já é como se tivesse o matado. Então, vamos ser sensatos. Vamos ver o que a Bíblia diz antes de tomar partido pelo que esse mundo tão podre, tão vil, tão desvirtuado diz hoje em dia. Que você pode tudo porque o corpo é seu. E se o corpo é seu, as regras são suas. Não. Isso é para o mundo. E nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Nós somos sal e luz nesse mundo. Nós temos que falar a verdade. Por mais que doa. Por mais que doa na mente e no coração do mundo inteiro. Nós devemos seguir o que a Bíblia diz. E sim, o aborto e a pena de morte nada mais é do que um assassinato de um ser humano. E nós não temos o poder de fazer isso. Somente Deus. Aí, às vezes, vem aquelas pessoas que não creem em Deus e falam, mas Deus matou tanta gente, Deus deixa que aconteça tanto mal na terra. Tudo é fruto da cobiça e do pecado do ser humano. Tudo é fruto. Você colhe o que você planta. E nós sabemos muito bem o que a humanidade planta hoje em dia. Ela não planta o amor de Deus. Ela planta o amor ao mundo. Ela planta o amor à ganância. Ela planta o amor ao dinheiro. É isso que o mundo planta. O mundo não pensa no seu semelhante, no seu próximo. O mundo pensa em ganância cada vez mais e mais e mais para si. O egocentrismo das pessoas hoje é tão bárbaro que a pessoa mata por dinheiro, que a pessoa mata para ter uma posição social melhor, que a pessoa mata para ter vantagens sobre o que o seu irmão, o que essa pessoa teria. Isso é o mundo, pessoal. Isso é vil. E nós estamos no fim do mundo, nós sabemos disso. E no fim do mundo que Jesus disse que o amor esfriaria. E é isso que eu estou dizendo. A legalização do aborto vai chegar um tempo que vai ser manifesta no mundo inteiro. A pena de morte, nós sabemos que muitos países já têm isso como regra. Mas nós, como cristãos e cristãs,
nós não devemos comungar com o que o mundo diz que é certo. Nós devemos ir atrás do que a Bíblia, do que a palavra de Deus diz que é correto. Vamos usar esse nosso corpo que nós temos para proclamar o reino de Deus, para proclamar a salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não fez isso, aproveite e faça isso nesse momento, enquanto há tempo. Nós sabemos que nós poderemos morrer a qualquer momento. A gente pode dar um passo e tropeçar e cair e bater a cabeça e morrer, ou cair e quebrar um osso, e esse osso liberar uma gordura, e essa gordura entrar no pulmão, no fígado, uma coisa desse tipo, e nós morrermos. Nós sabemos que basta qualquer tombinho, qualquer coisa, para nós morrermos, ou mesmo sem cair, sem ter algo desse tipo. Você está aí falando comigo, eu estou passando isso para vocês, você está conversando com uma pessoa, de repente seu coração para de bater. Pronto, você sofre um infarto e é morto. O seu cérebro, você sofre um AVC, dá um derrame, hemorragia cerebral e você morre no mesmo instante. Nós não somos nada, pessoal. Nós não somos nada. Nosso corpo pertence a Deus. Vamos entregar a nossa saúde nas mãos de Deus. E não vamos pensar que nós temos o direito de tirar a vida, seja de um feto ou seja de uma pessoa. Porque isso é bizarro diante de Deus, diante das Escrituras. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tinha para nós todos hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.